Para quem não me conhece, eu me chamo Thaisa Peixoto, sou empresária aqui no Rio de Janeiro, tenho um pouco mais de 4 anos de trabalho nessa companhia e hoje eu vou estar compartilhando com vocês todo o meu conhecimento, o que eu faço no dia a dia, algumas técnicas de venda, para que vocês consigam colocar em prática e para que vocês possam se desenvolver muito dentro da empresa. Quem não pegou papel e caneta ainda, pega para vocês anotarem e depois, caso vocês não venham fixar, né, vocês possam revisar tudo que vai ser falado aqui hoje. Até porque eu vou estar passando diversos pontos para vocês e é interessante que vocês anotem para que depois vocês possam revisar, tá bom? Vamos lá, então? Bom, pessoal, quero iniciar aqui, então, um pouquinho falando sobre a minha história na OmniLife, para vocês que não me conhecem ainda. Eu sou publicitária de formação, trabalho hoje na empresa junto com meu noivo, que é o Luiz Felipe. O Luiz Felipe ele é contador. Nós iniciamos há 4 anos atrás, através de um convite, né? O Luiz Felipe tinha um amigo dele que trabalhava na empresa e ele nos convidou para estar conhecendo a companhia. Na época, eu sofria com compulsão por açúcar, trabalhava no comércio, no restaurante, e eu tentava, assim, durante a minha vida inteira, já tinha passado por nutrólogo, psicólogo, endocrinologista, ortomolecular, eu já tinha tentado diversos profissionais para conseguir controlar a minha compulsão por doce. E eu não tive sucesso. E aí o Felipe foi assistir uma apresentação da OmniLife e trouxe um produto para mim experimentar, que foi o Teatino Limão. Eu experimentei esse produto e nas primeiras 24 horas eu já tive resultado, eu senti diferença na minha compulsão por doce. E ali, naquele momento, nas primeiras 24 horas, eu já me apaixonei pelo produto da OmniLife. Eu fui para o segundo dia utilizando o Teatino Limão, e aí eu vi que, novamente, no segundo dia, eu não tinha tido vontade de comer doce novamente, e aí eu comecei a enxergar e ver que era um produto que tinha diferencial de mercado, porque eu já tinha tentado diversos métodos e não tinha tido resultado até então. E aí, pessoal, na época eu trabalhava no comércio também, eu tinha um salário de aproximadamente R$2.000, trabalhando de segunda a sábado. E eu era formada, falava inglês, e assim, estava tentando me colocar no mercado, não conseguia. As empresas, elas pediam cada vez mais qualificações, elas pagavam cada vez menos. E aí eu comecei a trabalhar com o suplemento da OmniLife, depois do resultado que eu tive nessas primeiras 24 horas. E aí nós começamos a vender produto, eu nunca tinha trabalhado com venda de produto, né? E no nosso primeiro mês vendendo produto, a gente conseguiu alcançar aí um lucro de uma média de R$7.000 apenas com vendas. Então, essas aqui, pessoal, nessas fotos aqui, são as nossas compras, né, dos suplementos da OmniLife. A gente pegava lá as caixas na loja. Aqui eu e o Felipe, olha, só essa fileira aqui de caixa de produto já ficava mais alta do que eu. E nós vendíamos tudo isso num período de 1 mês. E aí, com 6 meses de trabalho aqui na companhia, vendendo produto, nós ganhamos um carro por meta de vendas, né? Nós temos aí hoje a meta da OmniLife, que está dando um Fiat Toro, maravilhosa, e nós conseguimos ganhar um carro por meta de vendas. Então, imaginem vocês, pessoal, eu trabalhava no comércio, ganhava aproximadamente R$2.000, trabalhava de segunda a sábado, sem perspectiva de crescimento. E aí eu vim para a OmniLife, no meu primeiro mês fiz R$7.000 de lucro com vendas, ganhei um carro junto com o Felipe, e aí, se eu já era encantada com o produto, né, com o meu resultado, eu fiquei ainda mais, porque eu comecei a ver perspectiva de conquista, crescimento. E aí eu acabei abrindo mão do que eu fazia, porque inicialmente eu tinha 2 empregos, que era o meu emprego, né, no comércio e na parte da noite, final de semana, eu trabalhava com OmniLife. E aí, depois de 3 meses, eu abri mão do que eu fazia para ficar 100% focada nessa empresa. Tá bom? E aí algumas pessoas me perguntavam assim, Thaisa, como é que você fez para vender tudo aquilo de produto? Eu fazia algumas coisas naturalmente que eu
inicialmente eu não notava, que eram algumas técnicas de venda que davam muito certo, e eu conseguia fidelizar muito cliente, né? Conseguia ter uma média de venda de 4, 5, 6 produtos por dia, e aí eu comecei a observar o que eu fazia na venda para eu conseguir ajudar a minha equipe de trabalho e ajudar outras pessoas a conseguirem vender também. Tá bom? Então, essas técnicas de venda que eu vou estar passando aqui para que vocês consigam se aprimorar e consigam cada vez mais vender produto OmniLife, Seitu, e todos vocês vão sair feras daqui hoje, tá? Bom, pessoal, primeiro passo para vendas. Eu sempre falo isso em todos os meus treinamentos, e isso daqui é o primordial, é a base para você se tornar um excelente vendedor. Primeiro passo para venda, o principal cliente da marca precisa ser você. Ou seja, eu só consigo vender aquilo que eu consumo, que eu compro. A primeira pessoa a aprovar o produto para ter sucesso em vendas precisa ser você. Por que eu tive sucesso nas vendas logo no início? Porque eu tive um resultado com o Teatina Limão, eu me encantei com aquele produto e com o meu resultado eu comecei a falar com outras pessoas. Eu não sabia o que tinha no Teatina Limão de nutriente, o que ele fazia, não. Eu comecei a vender inicialmente dessa maneira. Olha, eu tenho um produto aqui muito bom que ajuda a tirar a vontade de comer doce. Foi assim que eu comecei a vender. Eu fui lá no meu Facebook e fiz um post para os meus amigos assim, pessoal, encontrei um suplemento que acaba com a vontade de comer doce. E só daquele post ali eu já comecei a fazer vendas. Então, se você hoje quer vender muito, primeiro passo, você tem que ter uma ligação emocional com o nosso produto. Você tem que ter um resultado com o nosso produto. Se você está chegando aqui hoje e você só quer, eu vou vender, nem vou consumir, esquece. Esquece. A não ser que você venha já como um grande vendedor, mas em 99% dos casos não acontece. Então, você precisa primeiro se encantar com o produto. Eu, na faculdade de publicidade, esse era o principal lema de todas as empresas, causar encantamento do cliente com o produto. Então, primeiro encantamento, principal cliente, somos nós. Depois que nós nos encantarmos com o produto, tivermos resultado, a gente consegue encantar outras pessoas, porque a forma que a gente passa as informações sobre os suplementos, sobre os produtos da Seitu é diferenciada, tá bom? Então, a crença no produto, o teu resultado vai ser o que vai fazer com que você tenha venda. Se você está começando hoje, veja o que você precisa hoje, contacta a pessoa que te convidou para a empresa, vê o produto que você precisa para emagrecimento, depressão, problema hormonal, começa a fazer uso desse produto para você se encantar e ver o real resultado dos produtos que a gente tem na empresa, tá? Vendas também, pessoal, é contar histórias. Hoje a gente tem aí um preconceito muito grande, né? Às vezes com vendedor. Vendedorzinho de produto. Só que vendas hoje é a atividade mais importante que nós temos em todas as empresas. Se hoje a MEC, a Samsung, não venderem, não tiverem as vendas, elas quebram. Então, o vendedor, ele é o principal de uma empresa. Ele não é qualquer cargo. Toda empresa precisa vender para ela ter sucesso. E a venda dentro do nosso negócio nada mais é do que contar histórias. É você aprender a falar, contar histórias de uma maneira leve. Como assim, Thaisa? Eu comentei aqui com vocês que quando eu comecei a vender o Teatina Limão, né, o que eu fiz? Eu contei uma história. Eu falei, conheci um suplemento que ajuda a tirar vontade de comer doce. Eu estou relatando uma experiência minha. Quando você vai em um salão de beleza e você chega lá e você faz seu cabelo e você ama, quando você indica para uma pessoa, você está relatando uma experiência sua. Fui no salão de beleza, fiz meu cabelo, o cabelo ficou maravilhoso, não quebrou. Você está contando uma história.
Se você vai no cinema, assiste um filme e você ama o filme, chega na sua casa e você fala para as pessoas da sua família, olha, fui no cinema e aquele filme de ação é muito bom, e foi assim, tem um ator tal, você está contando uma história. Venda nada mais é do que contar histórias. Então, para a gente que trabalha aqui com venda direta, se adaptem a isso. Contar histórias é a maneira mais leve de se fazer uma venda. As mulheres que estão aqui, né, ou então os rapazes, mulheres, quando vocês sentam em uma roda de amigas e as amigas começam a falar sobre a maquiagem tal, sobre a bolsa tal, e marca, ou então os homens, fui numa barbearia, né, ou então fui fazer um passeio de lanche. Sempre que vocês contam algo, vocês estão relatando uma experiência e vocês estão vendendo inconscientemente um produto ou serviço. Só que, na maioria das vezes, você está vendendo um produto e um serviço de terceiros, não é seu. Então, você faz a venda pela pessoa e quem lucra é o outro, não é você. Aqui na OmniLife, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já faz no dia a dia, só que o lucro vai ser para quem? Para nós mesmos, empresários. Então, como que a gente trabalha aqui com a venda de produtos, né? Eu costumo sempre contar histórias, pessoalmente conversando, né? Se eu sento para conversar com uma pessoa hoje e essa pessoa fala de emagrecimento, eu conto a minha história. Olha, eu, Thaisa, tentei emagrecer a vida inteira, já perdi 30 quilos, engordei 22, comecei a emagrecer de novo, já passei por psicólogo, endócrino, eu tinha compulsão por açúcar, só que eu conheci um suplemento que tirou minha compulsão por doce em 24 horas, e ele é maravilhoso. Eu não paro de usar esse suplemento há 4 anos. Contei a minha história, o que eu fiz ali com a pessoa no momento, despertei desejo. Então, contar a história, gente, é o quê? Despertar desejo. Um está ligado ao outro. Despertou desejo na pessoa, o que a pessoa vai fazer? Vai te perguntar, que suplemento é esse? Que produto é esse? É mais fácil hoje você trabalhar despertando desejo nas pessoas, contando história, do que você chegar na tua roda de amigos e vir aqui com teatina e limão e falar, gente, olha aqui o produto que eu estou vendendo. Olha aí, ó, pega aí, experimenta, toma um sachê, olha como é gostoso, experimenta esse café, toma aqui um Magnus. Se você está fazendo isso, você está perdendo as pessoas que você tem ali. Sabe por quê? Porque ninguém que é cliente gosta de nada que é empurrado. E a gente, como vendedor, a gente precisa aprender a despertar desejo nas pessoas. Então, você quer levar produto para as pessoas experimentarem na casa da tua família, na casa dos teus tios, teus primos? Vou te dar uma dica de ouro. Leva produto, toma na frente das pessoas, abre, faz o teu café, abre, faz o teatino limão, faz o seu Magnus, toma. Não oferece. Thaisa, mas é falta de educação, como que eu não vou oferecer? Você não vai precisar oferecer de primeira, porque as pessoas que estão ali estão observando você. E à medida que você usa produto na frente das pessoas, que você não fala nada, você está despertando desejo no outro. Porque todo ser humano gosta do que não é fácil e é oferecido. Então, experimentem fazer isso. Vai para a casa da família de vocês, leva produto, só prepara o produto na frente de outras pessoas, começa a consumir e não oferece. As próprias pessoas que vão estar ali vão te perguntar para que serve aquele produto. E quando você tem uma pessoa que te pergunta o que é, para o que serve, que suplemento é esse, a pessoa já abre os ouvidos para você. Então, nunca tenta empurrar o produto para alguém, não dê sachê, use na frente das pessoas ou conte histórias. Contou a história com a tua experiência, ou então pode ser a experiência de um amigo, por exemplo, ou alguém da sua família, por exemplo, depressão. Minha mãe tinha depressão. Se alguém me conta, eu estava com depressão, ou então, poxa, minha mãe, minha avó
está com depressão, eu escuto aquela pessoa me falando e logo em seguida eu conto uma história relatando o resultado da minha mãe. Olha, minha mãe teve depressão 8 anos, e aí eu comecei com os suplementos, vitaminas, ela foi desmamando de medicamentos, ela não saía do quarto, e aí eu estou despertando desejo e eu consigo fazer com que a pessoa abra os ouvidos para mim, para que eu consiga vender. Isso ficou claro para vocês, pessoal? É um detalhe, mas que vai facilitar a venda de vocês demais no dia a dia, tá? Agora eu falei para vocês sobre o pessoal, como que eu faço venda despertando desejo, contando história. Só que vamos agora para a parte do online, que hoje na pandemia está tudo, né, no online, as pessoas não estão se encontrando tanto. Então, como que eu faço no online, gente? Ferramentas que eu utilizo hoje na internet. Eu utilizo páginas do Facebook, utilizo meu Instagram e o WhatsApp, que eu utilizo meu status do WhatsApp e lista de transmissão. Todas essas ferramentas que estão aqui são ferramentas que não são pagas, são ferramentas orgânicas, tá? Que eu não invisto. Você pode investir também pelo Facebook para fazer anúncios, mas aqui eu vou estar passando para vocês ferramentas que vocês não precisam investir, que vocês conseguem fazer ali no teu dia a dia. Então, olha só, pessoal, página do Facebook. O que eu costumo fazer muito? Eu ingresso em grupos de Facebook que estejam dentro do meu interesse. Por exemplo, o grupo de emagrecimento, grupo de endometriose, porque eu tenho endometriose, problema de coluna, artrite, artrose. Entro dentro daqueles grupos ali. E aí, geralmente, eu faço uma publicação naquele grupo ou um comentário em alguma publicação ali que já esteja ali de alguém. Tanto na publicação que eu faço, quanto no comentário, o que eu faço em ambos? Eu conto uma história. Eu não chego ali e coloco assim, olha, gente, eu tenho um suplemento muito bom para o sistema hormonal que vai resolver. Eu não faço isso, porque senão as pessoas me enxergam como vendedora. E se a pessoa te enxergar como vendedor, você afasta ele de você. A pessoa sempre tem que te enxergar como alguém que é teu amigo, que quer te ajudar a solucionar um problema que você tem. Então, olha só, gente, um exemplo aqui de uma publicação que eu fiz agora em abril. Grupo de endometriose, tá? Meninas, tudo bem? Eu descobri a endometriose em fevereiro de 2020, já estou há 7 meses sem crises, faço uso de um suplemento com vitaminas para o sistema hormonal da mulher, vitaminas antioxidantes, e tem me ajudado muito. Ainda não comecei o tratamento com pílula, mas assim como me ajudou, tem ajudado amigas minhas com endometriose também. Quem quiser saber mais, posso enviar detalhes e conversamos melhor. Olha quantas respostas tiveram ali nessa publicação que eu fiz. 15 respostas, 15 meninas interessadas em falar comigo sobre endometriose. E daqui dessas 15 respostas, eu consegui 2 clientes de FEM. Tá? Então, usem os grupos do Facebook a favor de vocês, mas sempre contem uma história. Vai lá, relata uma história, e aí as pessoas vão, opa, o que é isso daqui que essa menina tem, que ela não tem mais crise? Thaisa, eu não sofro com endometriose, então o que eu faço para trabalhar num grupo de endometriose? Você vai lá e você vai relatar a história de um terceiro. Às vezes você tem uma pessoa aí, que seja um amigo próximo, ou até eu, e você pode colocar lá, olha, tudo bem, eu tenho uma amiga minha que ela sofre com endometriose, né? E ela começou a fazer uso de uma suplementação para o sistema hormonal. Ela está ótima, daqui a pouco ela completa 1 ano sem crise, está super bem e é uma alternativa natural. Você vai contar uma história só que sobre terceiros. Contar a história não é contar mentira, é só relatar experiência pessoal ou experiência de terceiros, tá bom? E aí vocês usam isso a favor de vocês. Contou a história, despertou desejo, a pessoa não te viu como vendedor, ela vai se interessar e vai entrar em contato com você. Thaisa, como que você responde essas pessoas ali no comentário? Eu, antigamente, mandava o meu link do WhatsApp, que a pessoa já ia direto para o meu WhatsApp. Hoje, eu não faço mais isso. Eu mando o meu número
para a pessoa entrar em contato comigo. Por quê? Porque quando ela anota o meu contato, eu consigo depois trabalhar a minha lista de transmissão. Então, eu tenho várias meninas de endometriose que já entraram em contato comigo, eu mandando o número, e aí, se elas não fecham a venda na hora ali, eu já criei uma lista de transmissão, mulheres com endometriose, e aí, uma vez a cada semana, eu envio uma publicação para elas, falando de endometriose, falando do FEM. Perfeito? Porque se eu não fechar a venda naquele momento, eu fecho depois, tá? Grupos de Facebook, pegaram? Ok? Instagram, mesma coisa, contar histórias. Já vou mostrar para vocês como, tá? E o WhatsApp, a gente tem aquele status do WhatsApp ali, onde a gente pode postar resultado de produto. O status do WhatsApp vende demais, gente. Aproveitem essa ferramenta, porque ela é maravilhosa. Tá? Status do WhatsApp, vocês sempre vão postar foto de antes e depois, print de conversa, vídeo de resultado, tá? Nunca fique divulgando foto de catálogo de produto, foto de caixa de produto, porque isso não desperta desejo em ninguém. É só você pensar o seguinte, se você não conhece o Magnus, tá? E aí você vai e passa ali numa lista de transmissão de um amigo seu. E você vê o Magnus, o que Magnus significa para você? Não significa nada, correto? Então, você não desperta desejo quando você divulga foto de caixa de produto. O que desperta desejo é o quê? Contar a história e postar resultado. Thaís, eu sou novo na OmniLife, como é que eu faço? Você vai pedir para a pessoa que te cadastrou, para que essa pessoa passe os resultados para ela ali, dela, verídicos para você. E você que é empresário que está vendo aqui hoje, me ouve aqui no seguinte, não adianta ficar pegando foto de Google, de resultado, de pessoas que não existem para você divulgar. Sabe por que não adianta? Porque você não está criando credibilidade e confiança e crença no produto para você. Ah, Thaisa, mas eu consigo fazer venda com pessoas que nem emagreceram com OmniLife. Tá, só que você não está desenvolvendo crença no produto que você vende. E uma hora, se a tua venda diminuir, você vai falar, o produto não é tão bom, porque você não tem os teus próprios resultados. Então, você precisa gerar os próprios resultados para você se fortalecer suas crenças na venda. Ficou claro, pessoal? Tá bom? Bom, esse daqui é meu Instagram. Tá? Como que eu faço no Instagram também, pessoal? Eu conto uma história. Porque quando as pessoas me vêm aqui contando uma história, o que acontece? Eu vou habilitar o chat aqui para vocês que eu esqueci, tá? Quando você conta uma história, a pessoa ela não te vê como um vendedor, né? Como eu já falei para vocês. E aí você está despertando desejo puro. Então, hoje, olha só o que eu fiz mais cedo. E aí depois caramba, acabei de fazer isso no meu Instagram. Eu divulguei uma foto do meu cabelo, que eu fiz essa semana. E aí, algumas pessoas comentaram que meu cabelo estava enorme, né? Inclusive, uma delas foi minha mãe. E aí, eu coloquei aqui a foto do meu cabelo, e embaixo eu coloquei assim, ó, 2 pessoas ontem me perguntaram se eu coloquei aplique. Uma menina do trabalho e minha mãe. Pois aqui vai meu segredo para vocês, o top dos tops para crescimento de cabelo. Ou seja, eu estou dizendo ali que eu estou com um cabelo enorme, eu cortei, mas o que fez o meu cabelo crescer foi esse fêmea aqui. Eu não estou ali pegando fé e falando assim, gente, olha, aqui, ó, esse produto aqui, compra. Não, eu coloquei, contei a história do meu cabelo e depois eu tirei uma foto e coloquei ali. E aí escrevi, não tem bala de goma que faça o cabelo crescer mais que esse suplemento. E aí, com isso daqui, gente, até quem não fecha comigo na hora, fica vendo meus stories ali e uma hora vai fechar. Thaisa, eu tenho que ter 2 perfis no Instagram ou um perfil? Um para vendas e um pessoal. Como que você faz? Gente, eu utilizo um perfil. Eu não utilizo 2. Mas qual é a maneira certa? A maneira certa é como você faz dar certo. Tem pessoas que trabalham com 2 perfis, um perfil profissional e outro para vendas. Eu trabalho com um só, onde eu faço vendas e profissional. Por quê? Porque eu não dava conta de ter 2 perfis ao mesmo tempo.
Eu não dava conta de ter meu perfil pessoal, meu perfil de vendas. Então, ali no meu Instagram, no meu pessoal, eu faço parte de negócios e eu faço a parte da venda também, contando história e despertando desejo. Tá? E funciona muito. Agora, eu tenho pessoas da minha equipe que têm 2 perfis de trabalho e está tudo bem, está ótimo. Fazem acontecer, gostam, dizem que é ótimo. Então, você tem que ver a maneira que dá certo para você. Não adianta você ter 2 perfis se você não consegue administrar os 2. Agora, se você consegue, maravilhoso. Veja a melhor forma para você, mas sempre contem histórias, tá? Gente, aqui eu termino um pouco sobre essa parte de imagens e aí a gente vai entrar numa parte aqui de slides que é só tópico, tá? Então, quem não está com caderno e caneta, pega caderno e caneta, porque eu paguei R$ 4.000 num curso de vendas só para isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, são informações valiosas? São informações valiosas. Então, aproveitem para aprender, tá bom? Que eu vou estar passando tudo aqui para vocês. Bom, primeiro ponto, gente, qual é a meta que a gente trabalha hoje dentro da OmniLife? 2.500 pontos pessoais por mês, correto? Só que eu costumo dizer que 2.500 pontos pessoais não é meta máxima, é meta mínima. Se você coloca 2.500 pontos hoje como máximo para você dentro da companhia, você sempre vai se pautar em 30 dias a vender no máximo 2.500 pontos. Eu hoje trabalho da seguinte forma: 2.500 pontos eu preciso fazer até dia 15 do mês, ou seja, 2 semanas. Isso dá uma média de 2 a 4 produtos por dia. Por que eu coloco 2.500 pontos ali nos primeiros 15 dias? Porque nos últimos 15 dias do mês é quando eu dou um plus no meu trabalho. O que vem é lucro para mim. E quem quer estar se qualificando em meta de viagem precisa bater esses 2.500 pontos aí todos os meses. Se adaptem a fazer isso. Thaisa, todo mês que você cumpre 2.500 pontos pessoais em uma quinzena? Não, tem meses que eu cumpro aí em 19 dias, 20 dias. Mas vocês precisam ter uma meta ali no mês de 15 dias. Por quê? Porque você consegue se pautar como é que está teu trabalho. Se você está conseguindo, como que está. Thaís, eu ainda não consegui fazer os 2.500 pontos pessoais. Não tem problema. Você vai tentando, você vai fazendo, mas coloca uma meta dentro ali do teu mês. Você quer alcançar 2.500 pontos pessoais em 15 dias, 21 dias, o que você quer para você? Quando eu coloco essa meta aqui de 2.500 pontos pessoais para mim, eu começo a entender que a minha equipe toda é capaz de fazer. O grande problema, gente, é que quando a gente não faz algo dentro do nosso negócio, se a gente não faz 2.000 pontos, 2.500 pontos, a gente entende inconscientemente que a nossa equipe também não é capaz de fazer. E aí você acha que porque você não faz, a tua rede também não vai fazer. E aí você acha que, ok, a pessoa passar o mês inteiro com 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos. Gente, se a gente está falando de venda e você quer ganhar dinheiro com venda, você não pode vender menos de 2.000 pontos por mês. Se você está vendendo 300 pontos, você tem que reanalisar o que você está fazendo, porque você precisa tirar lucro de venda. E 300 pontos, às vezes, é com o teu consumo. Então, às vezes, você está vendendo 2 caixas de produto, 3 caixas de produto no mês. Será que você está trabalhando de fato? A tua pontuação pessoal, ela te mostra hoje isso. E se hoje você faz 300, 500 pontos, por que não mês que vem você não fazer 1.000, 1.500? Por que não? Tudo é desenvolvimento. E nós temos esse treinamento, tivemos treinamento da Brenda, temos treinamento do Lex de ferramentas. Agora, coloca uma data dentro do mês para vocês cumprirem 2.500 pontos pessoais. O que acontece, pessoal? Esse mês agora, de abril, bati meus 2.500 pontos pessoais, eu acho que foi dia 14 do mês. Fechei ontem um mês, 7.874 pontos pessoais. Ontem, 7.874 pontos pessoais. E eu falo isso muito para a minha equipe. Eu falo, se vocês ficarem focando em 2.500 pontos pessoais para vocês fazerem até o final do mês, vocês nunca vão passar disso. E hoje, eu faço essa pontuação aqui
Agora, eu tenho referências que me elevam. O Lex está fazendo 20 mil pontos pessoais por mês. Por que eu, Thaisa, não posso fazer 20 mil pontos também? Então, tenha referências de pessoas que estão crescendo no negócio para elas te levarem. Quando você olhar esses 7.874 pontos aqui pessoais, não é para você se comparar, não. Caramba, fiz 800 pontos. Não, não é isso. Tá? Esquece comparação. Comparação afunda, referência eleva. Não se comparem com ninguém. Tá bom? Combinado? Com ninguém. Então, o que vocês têm que olhar e falar? Caramba, a Thaisa cumpriu ali 7.874 no mês. Por que eu não posso? Eu sou capaz disso também. Então, vocês precisam ter boas referências dentro do negócio para vocês olharem e verem que vocês são capazes e que vocês podem cumprir também com essa pontuação dentro do mês. Tá bom? Combinado? Então, coloca aí no caderno de vocês já um dia do mês que vocês querem cumprir 2.500 pontos pessoais. Dia 15, dia 21, qual dia do mês vocês querem estar fechados com 2.500 pontos pessoais? Tá? E na parte da venda, gente, vamos lá, tá? Nunca tente adivinhar o que o cliente precisa. Antes de você oferecer um produto, vocês precisam fazer as perguntas necessárias para aquele cliente. Então, sempre que você for fazer uma venda, antes de você fechar a venda, não tenha medo de perguntar para a pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Por exemplo, vocês conheceram uma pessoa que quer emagrecer. E aí ela fala, nossa, estou precisando perder 10 quilos. Ah, legal, eu tenho um kit aqui muito bom para você. Olha, 6 caixas de café no mês, você toma que você vai emagrecer. Só que às vezes aquele cliente odeia café. E você não sabe porque você não perguntou. Então, se você for fechar uma venda, antes de fechar, você precisa fazer as perguntas necessárias para a tua venda ela ser fechada da melhor forma possível e você acertar. Pegou cliente de emagrecimento? Olha, eu estou precisando perder 10 quilos no mês. Beleza. Vamos lá, vou te fazer umas perguntas então aqui agora. Você gosta de café? Você tem compulsão por doce? Você tem problema hormonal? Você sofre com insônia? Você tem algum sintoma de depressão? Tem prisão de ventre? Eu faço geralmente essas perguntas. A pessoa me responde ali cada pergunta. Hoje eu tenho feito muito pelo WhatsApp, né? Porque está tudo mais online. Coloca sim, não. E aí, quando a pessoa me responde ali, gosta de café? Não, eu já não trabalho com Café Life. Eu já vou trabalhar com Teatino Limão. Por quê? Porque a possibilidade de eu perder aquele cliente ali é enorme. Não gosta de café comum, vou passar o Café Life. Tem problema hormonal, vou passar o FEM também. Sofre com insônia, vou passar o Estar Bem. Então, não tenham medo de perguntar, porque se você não perguntar, você vai errar na tua indicação da venda. As perguntas, elas são necessárias. Pergunte, tá? Aqui eu coloco o seguinte, todo mundo quer fazer curso de oratória, mas ninguém quer fazer curso de ouviratória. Ouviratória é o quê, né? A gente saber ouvir. E quando a gente pergunta, para a gente escutar a dor do cliente, qual a necessidade. Muitas vezes a gente quer fazer venda porque a gente está ali agoniado, querendo vender, ter lucro, e a gente esquece de perguntar, de ouvir qual é a necessidade. Então, faça as perguntas para você acertar ali na indicação do kit, tá? Quando você ouvir a necessidade do teu cliente, é importante que você encontre um ponto em comum com esse cliente para que você se aproxime dele. Ele veja que você consegue compreender a dor dele. Gente, sempre que você for fazer uma venda, ache um ponto em comum com o teu cliente, para ele entender que você sabe o que ele está passando. Tá? Eu uso muito o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem depressão. Eu nunca tive depressão. Quando eu pego um cliente de depressão, eu conto a história da minha mãe, conto como ela melhorou com os suplementos e falo para a pessoa, olha, eu sei como é que você se sente, porque eu passei por isso dentro da minha casa com a minha mãe. Isso aumenta a confiança da pessoa em você, do cliente em você, e você se aproxima da dor dele. Então, tem que achar um ponto em comum ali, tá bom? Para vocês conseguirem fechar essa venda. Não tenham medo de lidar com as objeções, porque nenhuma marca ela atende 100%
de clientes legais e satisfeitos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ai, meu Deus, mas teve uma pessoa que reclamou do produto tal. Gente, só vocês entrarem lá no Google, coloca lá qualquer marca, Samsung, iPhone, sempre vai ter reclamação. Não tem marca que atenda 100% de clientes satisfeitos. Se você imagina isso na tua cabeça, que você não vai ter objeção, que você não vai ter cliente chato, que você não vai ter cliente reclamando, você vai se frustrar. Agora, por que você não desencanta do produto que você vende? Por que você não perde a confiança no produto que você vende quando você tem uma reclamação? Porque lá no início, aquela base do resultado com o produto você já teve. Então, você sabe o que o teu produto faz, você confia. Então, não é qualquer reclamação de cliente que vai fazer você dar 2 passos para trás. Uma coisa está interligada à outra, pessoal. A base, que é o uso do produto, confiança, crença, venda por contar a história, achar um ponto em comum com o cliente. Isso daí vai fazendo você se tornar um líder em vendas. Às vezes você não está vendendo porque você não faz isso. Isso é treino, é dia a dia, é prática. Você vai colocando em prática, você vai vendo como fica mais leve para você. As coisas começam a ser naturais. Tá? Então, acha um ponto em comum com o teu cliente. Não tenha medo de lidar com objeções. Uma dica que eu dou aqui para vocês de objeções. Essa semana, eu tive uma menina minha que estava no segundo mês do FEM. E ela veio relatar que ela estava com muita dor de cabeça, enxaqueca. Eu falei, cara, o que essa menina tem? Será que ela tem intolerância a alguma vitamina? É difícil, mas pode ocorrer. Às vezes de ter intolerância, mas é dificílimo. E aí eu comecei a buscar as alternativas e comecei a fazer perguntas para ela. Quando você não souber como lidar com as objeções, começa a perguntar. E eu perguntei, olha, quantas vezes você está tomando FAIN? Ah, estou tomando 3 vezes. Como é que está a tua menstruação? Como é que está a tua alimentação? Aí ela virou para mim e falou assim, eu tenho prisão de ventre. Tem um tempão que eu não vou no banheiro. Prisão de ventre também dá dor de barriga. Olha só, gente, se eu não faço as perguntas para ela em cima da objeção que ela me trouxe, o que acontece? Eu ia ficar quieta e falar, caramba, é o FEM. E aí ela não ia notar que a dor de cabeça dela estava sendo por conta da dor de barriga. Ela mesma me relatou, falou, cara, prisão de ventre, que eu não vou muito tempo no banheiro, me dá dor de barriga. Eu falei, olha, então, bom você ter relatado que a gente pode entrar com outros produtos aqui, que é o AOE e o Fiber, para resolver essa questão também. Então, em cima da objeção dela, eu ainda vendi outras coisas para ela para solucionar uma segunda reclamação que ela tinha. Agora, eu só descobri isso porque eu fiz perguntas, eu não tive medo. Se você tiver medo, você fala, ai, meu Deus, foi o FEM, Jesus amado. E aí parou ali, perdeu o cliente, acabou o acompanhamento, acabou tudo. Tá? Então, façam perguntas sem medo. E tem cliente que é chato. Se o cliente for chato, você despede ele, porque você é um bom profissional, você não precisa ficar atendendo um cliente chato que te perturba também, não. Tá? Então, não tenha medo de despedir do seu cliente se for necessário. Despedir o seu cliente se for necessário. Tá bom? E, bom, se vocês não quiserem perder cliente também, para de prometer o que vocês não podem cumprir. Jesus amado. Emagreça sem parar de comer. Gente, essa promessa aqui, vocês garantem isso? 100% de vocês aqui? Se a pessoa tomar Café Life Teatina, ela vai ficar comendo macarrão, pizza, arroz e feijão todo dia, ela vai emagrecer, você garante isso. Se você não consegue garantir uma coisa que você promete, você está jogando para errar. E na venda, a gente não pode jogar para errar. Então, você não pode prometer uma coisa que você não sabe se você vai cumprir. Como é que você vai falar para a pessoa que ela vai tomar suplemento, vai começar a continuar comendo e ela vai emagrecer? Será que isso existe? Pode ter em alguns casos que sim. Você pode falar, Thaisa, eu emagreci comendo e tomando café. Eu falo para você, se eu ficar comendo muita besteira, o meu peso vai ficar estagnado, eu posso até engordar. Eu preciso fazer uma reeducação alimentar. Então, cuidado com a promessa que vocês fazem. É a mesma coisa, cliente gosta de perguntar o seguinte, em quanto tempo que eu vou melhorar disso? Eu falo, não sei. Pode ser que você melhore em 1 semana, pode ser que a tua melhora seja em 2 meses ou 3 meses. A pessoa deixa de comprar comigo por causa disso? Não. Eu explico para ela, falo a verdade, e quando eu falo a verdade, a minha chance dela recomprar comigo no mês seguinte é muito maior. Thaisa, quanto tempo você teve resultado com a compulsão de açúcar? 24 horas. E eu?
Pode ser nas primeiras 24 horas, como pode ser nos primeiros 3 dias, uma semana. Cada organismo é um organismo. Não prometam algo que vocês não podem cumprir. E emagreça sem parar de comer é uma promessa que a gente não consegue cumprir. Tá? Cuidado com as promessas que vocês fazem, porque a pessoa compra pelo que você promete, mas ela só volta se você tivesse sido honesto com ela também. Tá? Se você não for honesto, você vende uma vez e perdeu ali. Nunca mais você tem aquela compra. Tá? Venda, pessoal, é relacionamento, autoconfiança. Então, não transpareça estar inseguro sobre o produto que você vende. Seja a transformação que você vende. Se você estiver inseguro, a pessoa ela não fecha com você. Eu pergunto a vocês aqui, vocês já foram em uma loja de carro, por exemplo? Chegou lá, você sentiu que o vendedor estava inseguro na venda daquele carro. Você fechou com ele? Você já foi comprar um suplemento com alguém, às vezes de emagrecimento, você sentiu que aquela pessoa estava insegura quando ela te ofereceu, você fechou? Você não fecha, porque o cliente ele é extremamente sensitivo à emoção, ele sente ali. Se você estiver inseguro, você perde a pessoa ali na hora. Venda, gravem isso, venda é jogo de crença. Quem acreditar mais, vende. Então, se você acreditar mais que o cliente, porque tem aquele cliente que ele é cético, né? Ele vem falando com você, querendo que ele quer te provar que aquilo não funciona, porque ele é cético, ele está tentando vender para você o ceticismo dele. Só que se você for melhor do que ele no teu jogo de crença, você ganha, que é o caso da objeção também. A menina veio falando do FEM, da dor de cabeça, só que a minha crença é maior que a dela. E aí eu consegui mostrar para ela, ela própria me deu a resposta sobre a dor de cabeça, eu ainda vendi outros produtos para ela para resolver a prisão de ventre. Então, crença é jogo de venda, é jogo de crença. Se você está inseguro hoje, tu não está fechando venda pela tua insegurança, porque o cliente sente isso. Thaís, eu fico muito nervoso ainda. Não tem problema, a gente treina e a gente vai se desenvolvendo. No início, eu não conseguia ter a desenvoltura que eu tenho hoje. Isso é treino, é prática. Tá? E treinar não vende, mas vender treina. Fernanda sempre fala muito, né? Tem empresário que é expert em treinamento, tá aqui. Todos os treinamentos ele tá conectado. Treinamento, treinamento, treinamento. Só que treinar não vende. O que vai te treinar é a venda. Então, treinar não vende, mas vender treina. Vocês precisam começar a vender. É isso que vai treinar você na prática. Porque quando a gente sai da faculdade, mesmo com toda a teoria, a gente chega no mercado e parece que a gente não sabe de nada. Porque a gente não teve prática, a gente não fez, a gente só aprendeu teoria. Então, se você está vendo essa teoria aqui, você tem que praticar, colocar isso daqui. Você vai errar, é normal, mas coloque em prática, porque isso vai treinar você. Ninguém se torna um excelente vendedor em um dia. As pessoas se tornam um excelente vendedor no dia a dia. Ou seja, fazendo todos os dias. Vai ter dia que tu vai tomar 10 nãos na tua cabeça. Vai ter no outro dia que você vai vender 6, 7, 10 produtos. E aí? E quando você consegue, isso aumenta a tua confiança. Thaísa, você vende produto todo dia? Não, tem dia que eu não vendo. Mas tem dia que eu fecho. 4, 5, 6. E quando eu consigo, quando eu faço, isso aumenta a minha crença. E aí eu não paro o meu trabalho. Agora, se você fica aí, você não oferece, você não coloca em prática, você fica ali e não está vendendo, a tua crença ela está ali, diminuindo. E carro parado, gente, quem deixa carro parar, depois para pegar é muito mais difícil. Então, fica colocando gasolina no teu carro e vai andar. Né? O carro, no caso, somos nós. Vai fazer, vai andar com o teu carro para o teu carro não parar e você não ficar no meio do caminho, porque depois para pegar é pior. Tá? Então, mais importante que a venda, gente, sabe o que é? Acompanhamento. Reter é tão importante quanto vender. Lembra que eu falei para vocês aqui sobre a questão de falar promessa, ser honesto? Quando você é honesto, a tua chance de reter o teu cliente ali é muito maior. E o momento crucial do nosso sucesso em vendas não é a venda em si, é a retenção, é o acompanhamento, é se o teu cliente vai voltar a comprar com você de novo. O meu objetivo hoje dentro da empresa é ter o máximo de clientes fidelizados, porque eu amo meus clientes fidelizados. Eu nem preciso procurar eles me procuram. Thaísa, me manda 2 caixas de café. Thaísa, me manda um P+Maker e um FEM. Eu tenho vários.
Thaisa, você me manda uma caixa de creatina? Eu tenho vários clientes fidelizados. Se o cliente é fidelizado, ele volta e compra com você novamente. Só que, para você reter o cliente, você precisa fazer um acompanhamento. Isso eu explico em vários treinamentos anteriores que eu já dei, tá? Que esse está um pouquinho diferente dos demais. Acompanhamento de cliente. Vendeu o produto? Após 7 dias, no máximo, você vai perguntar para o cliente se ele está gostando, como que ele está se sentindo. Por que 7 dias? Porque caso tenha alguma coisa ali no meio do caminho, por exemplo, tomei o café e tive enjoo. É normal em algumas pessoas, conta da inulina, vai fazer uma limpeza ali no sistema digestivo. Você consegue consertar aquilo ali e falar, olha, é normal, você está sentindo enjoo, está limpando o teu organismo, pode permanecer tomando que o enjoo vai melhorar. Nesse momento, você não perde o cliente, por quê? Porque ele volta a tomar. Quando você não faz esse acompanhamento imediato, se a pessoa sentir o enjoo, ela para de tomar, depois de um mês ela nunca mais te pede, porque ela não vai vir falar com você, olha, eu estou ficando enjoada. Algumas sim, mas outros, a maioria fica calado, não pergunta. Então, faz o acompanhamento até 7 dias, depois de 30 dias você vai lá e fala de novo. E aí, como é que foi teu resultado? Conseguiu perder peso? Fez a reeducação alimentar? Assim, acompanhamento para vocês reterem. E aí, desses acompanhamentos que vocês vão fazendo, pega, tira print da conversa, mostra o resultado do cliente, foto de antes e depois, que aí, com isso, você vai estar aumentando a crença no que você vende e você vai conseguir passar para a tua equipe também aumentar a crença deles e terem resultados para trabalhar. Por isso que hoje nós temos os nossos grupos e os empresários postam resultados. Para quê? Para a gente trabalhar com resultado verídico, aumentar a nossa crença no que a gente faz. Tá? Para aumentar a venda, se você hoje não tá vendendo nada, você tem que aumentar o número de prospectos. Ou seja, você tem que aumentar o número de pessoas com que você fala. Isso não serve só para vendas, não, tá, gente? Serve para cadastro também. E aí, eu te pergunto, quantas pessoas você tem falado por dia hoje? Se você não está vendendo nada, você tem que analisar quantas pessoas você tem falado por dia. E aí eu te ensino um método aqui que é comprovado, que é o 15 por 1. A cada 15 nãos, você ganha um sim. A cada 15 nãos, isso serve para venda e para cadastro, você ganha um sim, tá? Tem uma história bem interessante que era de um vendedor de seguro, tinha uma empresa de seguro, e aí tinha um rapaz que não estava trabalhando, e aí ele foi contratado para essa empresa, ele, nunca trabalhei com nada, vou tentar. E aí ele entrou nessa empresa de seguro, e no primeiro mês dele vendendo, na primeira semana ele vendeu um seguro, na segunda semana ele não vendeu nada, na terceira semana, ele vendeu um seguro. Na quarta semana, ele não vendeu nada. Total do mês, 2 seguros apenas vendidos. E aí ele chegou para o coordenador dele e falou assim, olha, eu não sirvo para vendas, eu tentei ainda aqui, mas eu vendi só 2 seguros no mês. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, fica aí conectado, que a gente vai ter agora uma palestra com um expert em vendas, tá? E eu quero que você assista. E aí ele foi para aquela palestra, né, já decidido a sair. Chegando lá naquela palestra, o palestrante falou o seguinte, olha, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje são excelentes vendedores. E ele, cara, esse cara não está falando para mim, ele não sabe, eu vendi 2 seguros no mês, eu não sirvo para isso. Ele falou, e eu provo isso para vocês. A cada 15 pessoas que vocês falarem por dia, a cada 15 nãos, o outro é um sim. A cada 15 nãos, o outro é um sim. A cada 15 nãos, o outro é um sim. E ele começou, depois dessa palestra, a buscar todos os dias, no mínimo, 15 pessoas. E a cada 15 nãos, um sim. A cada 15 nãos, um sim. E no final do mês, ele foi o maior vendedor da companhia dele de seguro. E aí, o que eu quero que vocês notem aqui? Quando eu comecei a calcular 15 nãos para 1, eu comecei a olhar e comecei a contar as pessoas que eu estava falando por dia. Sem brincadeira, gente. Às vezes eu falava com 9 pessoas e achava que eu estava falando com muito. 9. E eu falava, nossa, trabalhei demais. Eu comecei a contar essas pessoas, eu falei, eu não estou falando com ninguém. Com ninguém. Então, mês passado, eu cadastrei 5 pessoas. Sabe com quantas pessoas que eu falei? Eu acho que foi
Deu um pouquinho mais que isso, foi 100 pessoas. 100 pessoas, eu cadastrei 5. Falei, cara, se eu cadastrei 5, falando com 100, que deu uma média, né? Porque agora eu sempre conto 15 para 1, 15 para 1, 15 para 1. Que às vezes pode não fechar ali no 15, mas eu garanto para vocês, começa a fazer isso, dá muito certo. Mas vai fechar no 18, no 20. Eu falei, gente, se eu fechei 5 pessoas mês passado, eu falei com 100, quem está falando, quem está fechando 10 cadastros está falando com 200. E às vezes as pessoas, olha só, a gente não nota. Eu tenho 4 anos de OmniLife que as pessoas ficam falando aqui para mim assim em treinamento. Tudo são números, tudo são números, tudo são números. Eu olhava, tá, tudo são números. Só que eu não contabilizava. O 15 para 1 é uma coisa que você contabiliza, não é distante e dá certo. Comecem a fazer. E aí depois vocês me falem. Tá? Quando você começar a contar, você vai começar a ver que você não está falando com ninguém. Por isso que você não está vendendo. Ou por isso que você não está cadastrando. E aí você vê as ferramentas que você prefere para você contactar pessoas. Anúncio pago do Facebook, grupo do Facebook, você tem que ter uma maneira de trazer esses 15 pelo menos. Aí as ferramentas, você vai ver o que funciona melhor para você. Cada um se adapta melhor em uma ferramenta. Aprendeu a trabalhar, se sentiu confortável, colocou em prática o que eu estou passando aqui para vocês, manda ver, que aí aqui vocês vão se tornar um líder em vendas fazendo isso, tá? Outra dica aqui, crucial. É mais fácil vender para cliente antigo do que para cliente novo. Cliente antigo gosta de oferta nova. É mais fácil vender para cliente antigo do que para cliente novo. Cliente antigo gosta de oferta nova. Então, às vezes, tu está vendendo aí 2 caixas de café por mês para o teu cliente e você não oferece nada de novo para ele, e esse teu cliente, ele é fidelizado, ele é sensível à oferta nova. E, às vezes, dá para você entrar com um detox, com um teatino, com um FEM, um OMO, e você não entra porque você está acostumado a fechar 2 vendinhas de café. Cliente antigo ama oferta nova. Ama, tá? E é mais fácil vender para cliente antigo do que para novo, tá? Aprendam a pedir indicações. Abordagem indireta, adoro, para mim funciona demais. Lembra aquilo que eu falei para vocês no início? Todo mundo gosta do que não é convidado, do que acha que não é incluído, né? A pessoa se sente rejeitada, ela logo quer. Isso é em relacionamento, em tudo. Abordagem indireta. Sempre faço isso. Fulana, tudo bem? Você conhece uma pessoa que ela está querendo perder uma média aí de 6 a 8 quilos em 30 dias? Na verdade, eu estou querendo falar com ela, né? Mas para ela não se sentir incluída, eu pergunto uma indicação e a pessoa fala para mim, quem? 6 a 8 quilos? Eu. Ah, legal, então. Deixa eu te explicar aqui como funciona. Quando você pede indicação, você tem que ser bem específico, tá? Pode ser assim, fulano, tudo bem? Você conhece alguém que seja empreendedor e queira ganhar uma média de R$ 3.500 por mês, agora na pandemia, trabalhando de casa? A pessoa, o quê? Quem? Eu. Por quê? Porque ela não foi incluída. Então, todo mundo gosta, pede indicação, só que coloca a mensagem ali na frase, tá? Para a pessoa se incluir. Porque se for uma pergunta tipo assim, você conhece alguém que gosta de venda? Não, não conheço não. Porque a pergunta está muito geral. Então, o recado que você quer dar, ela precisa estar na pergunta ali, tá? Essa é a abordagem indireta, pedindo indicação. Trabalhem com indicação, que é maravilhoso. Abordagem direta, para pedir indicação de cliente. Fulana, tudo bem? Me indica 5 amigos, caso um deles compre, você ganha 10% de desconto. Eu gosto de ser um pouquinho até mais agressivo do que isso, porque 10% eu acho que não é uma coisa tão agressiva, mas você pode fazer algo do tipo, me indique 5 amigos e você ganha 20% na compra, ou então me indica 5 amigos, na tua próxima compra, quando você for comprar produto tal, eu te dou aí um sabonete líquido, algo do tipo, para a pessoa se sentir interessada. É uma troca. O cliente, ele sempre quer sair ganhando, sempre. Sempre.
Ele sempre quer sair que ele sente ganhando. Então, ofereçam algo em troca. Abordagem direta, tá? Pede indicação e dá algo em troca. Pede indicação, dá algo em troca. Tá claro para vocês? Bastante informação, né? Agora, na pandemia também, gente, eu peço que vocês aproveitem os 100 pontos de frete grátis. Por quê? Porque eu só tenho feito venda da minha casa, enviando uma ou outra que eu entrego pessoalmente, tá? Então, o que eu tenho feito demais, gente? Por exemplo, eu vendo muito kit de um fé e um café. E aí, geralmente, esse kit dá 85 pontos, correto? Não completou os 100 pontos. E aí eu falo para a pessoa, olha, deu tanto, mais R$ 20 de frete. A pessoa, ok. Só que aí eu vou falar assim para ela, olha, e por essa compra eu ainda vou te mandar um brinde. Eu pego os R$ 20 do frete, que eu gastaria de frete na OmniLife, compro um esfoliante corporal de coco, que tem 16 pontos, somo o esfoliante com café, com FEM, 100 pontos que está ali, ao invés de eu gastar R$ 20 com frete, eu pago o esfoliante, gero pontuação e ainda deixo o cliente mais feliz. Compreendido? Para que vocês vão pagar frete? Para OmniLife. Vocês vão perder o dinheiro do cliente e não vai gerar nada de pontuação para vocês. E vocês não vão estar dando nada de brinde para o cliente. Isso daqui não precisa ser só o esfoliante. Esfoliante eu uso aqui porque é o que cumpre, tá? Essa pontuação. Mas às vezes está faltando menos pontuação. Vocês mandam um creme de mãos. Vocês mandam um sabonete líquido, pega o dinheiro do frete, compra o brinde, você não perdeu o teu lucro, cliente feliz, você feliz com mais pontuação e pronto. Façam muito isso, tá? E não gastaram mais dinheiro por aquele brinde ali. Tática do contraste, isso daqui funciona muito. Felipe, meu noivo, ele arrebenta muito mais nisso aqui que eu. E aí eu falo o seguinte aqui para vocês, olha só. Venda é jogo de crença, lembra? Quem acreditar mais, leva. Se você tem uma crença que teu cliente vai comprar pacote de valor alto com você, você vai vender. Então, olha o que o Felipe faz. Sempre que a gente for oferecer produto para cliente, a gente precisa começar com um pacote mais alto e depois a gente reduz. Por quê? Por exemplo, se você quer vender 3 caixas de cliente para 3 caixas de café para o teu cliente, qual é o ideal? Que você ofereça primeiro 6 caixas para depois você fechar as 3 que você quer. Porque, às vezes, você oferece 3, querendo vender 3, e o cliente fala para você que ele não tem dinheiro e ele vai e fecha 2 caixas, abaixo do que você queria. Essa tática do contraste é uma técnica de venda também que dá muito certo. Olha o que o Felipe faz, gente, com os clientes dele, tá? Ele pega o cliente, vê a necessidade, pergunta tudo, depois ele manda o descritivo de cada produto aqui. No final, ele coloca o valor final. R$ 1.870 de kit. Só de produto. Para emagrecimento. Creatina, Café Life. E aí, ele vai, coloca aqui 1.870, explica. A pessoa olhou e falou, o quê? 1.870? Eu não posso gastar isso. Aí ele vem e diminui. No final, olha aqui a venda que ele fecha, R$ 670. R$ 670 é uma venda baixa para vocês? Não é. Ele começou com mais alto, de 1.870, no final ele foi para 670. Eu vou falar uma coisa para vocês, se você não se sente tão confortável com essa técnica, não se sinta sozinho, porque eu também demorei a me sentir confortável. Eu sempre ofereci 3 caixas para vender 3 caixas. 2 caixas para vender 2 caixas. Eu sempre fiz isso. Só que a maioria das vezes o cliente ele mente para você quando ele fala que ele não tem dinheiro. Às vezes ele tem, mas ele não quer gastar com aquilo ali no momento. E se você passa um valor mais alto e depois você ingressa com um valor mais baixo, se você quer acertar as estrelas, você tem que ir na lua. Se você quer vender 3 caixas, oferece 6. A pessoa falou que está caro, você olha, então
A gente tem um outro kit aqui, que é o kit mais baixo. E você vai e vende o que, na verdade, você já queria vender antes. Entenderam? Então, esse é um exemplo do Felipe. Foi uma venda que ele fez agora. Passou R$ 1.870, a pessoa não fechou, mas fechou aqui, ó, 670. Perfeito? Se a pessoa falar para você também o seguinte, olha, não tenho esse dinheiro, é uma objeção. Você tem que responder a objeção com o quê? Pergunta, sempre. Objeção, pergunta. Objeção, pergunta. Qual é a pergunta? Ok, quanto você teria disponível para investir agora? Olha, fulano, eu tenho disponível para investir agora R$ 280. Ok, aí você pode pegar e montar um kit em cima dos R$ 280. Compreendido? Técnica tática do contraste. Funciona muito. Começa no maior kit, vai para o menor. Começa no maior, vai para o menor. Tá bom? E bom, pessoal, finalizando aqui, há 1 hora já de treinamento, eu te pergunto o seguinte para você refletir. Se hoje no seu trabalho tradicional você tem metas diárias, você precisa cumprir uma carga horária de 8 horas de trabalho, por que na OmniLife você acredita que você vai ganhar dinheiro sem você fazer o que é necessário, sem você se dedicar, sem você trabalhar? A OmniLife, ela é como outra empresa, é um trabalho. Se você acha que aqui você cadastrou com o teu kit lá de R$ 237 e você vai dar 10% da tua disponibilidade, você não vai se dedicar diariamente, você vai ganhar dinheiro, você está com a tua expectativa totalmente desalinhada. Isso não existe. A nossa empresa, ela paga muito bem, você vai ter, sim, uma qualidade de vida diferenciada, desde que você trabalhe para isso, desde que você invista o teu tempo diariamente. Thaís, eu tenho meu outro trabalho de 8 horas diárias. Tudo bem, quanto tempo você pode investir hoje, por dia? Posso investir 1 hora. Beleza, faça 1 hora todos os dias. Mas não adianta você achar que você vai dar 10% e receber 100%, porque às vezes a gente dá 100% e recebe 50%. Porque esse é o normal. Então, se a gente quer ter 100 de retorno, a gente tem que dar 100 aqui. Eu vejo as pessoas se frustrarem, sabe por quê? Porque elas fazem o mínimo, entram aqui, acham que vão ficar milionárias em 3 meses, 6 meses, sem fazer, sem vender produto, sem cadastrar, sem acompanhar, e elas acham que não dá resultado. E às vezes você está no mercado de trabalho, trabalhando há 20 anos, você não chegou a R$ 10 mil e você está ok com o mercado de trabalho. Mas para a OmniLife, se você não ganhar R$ 10 mil em 3 meses, sem se dedicar, você, nossa, não funciona. Como que não funciona? Você não está trabalhando, você não se dedica. Então, a gente precisa alinhar nossas expectativas. Uma coisa que eu falo muito para os meus empresários aqui, nosso trabalho, ele envolve muito também equilíbrio emocional. Então, a maior queixa que eu recebo das pessoas é, sabe o quê, Thaisa? Eu não trabalhei esse mês porque eu estou com um problema em casa. Eu não trabalhei esse mês porque eu não estou bem emocionalmente. Eu não trabalhei... É sempre um problema pessoal, só que aí eu te devolvo com uma pergunta. Ok, você não trabalhou esse mês porque você não está bem emocionalmente? Beleza. Me diz uma coisa, você trabalhou fora já há um tempo na empresa? Trabalhei. Quando você não estava bem emocionalmente, você ligava para o teu patrão e falava assim, eu não vou hoje porque eu não estou bem, porque eu estou com um problema em casa? Ninguém faz isso. Só que a diferença é que quando você vai trabalhar com o teu patrão e você está mal emocionalmente, com um problema em casa, você está realizando os sonhos dele, não são os seus. Ou seja, olha o que você faz. Você vai trabalhar para outra pessoa quando você está mal emocionalmente, para você cumprir com aquilo ali, mas quando você tem que trabalhar para você e você está mal emocionalmente, você não faz, você larga. Ah, Thaisa, mas aí eu tenho um salário na carteira assinada. Mas aí você tem um salário que, na maioria das vezes, no final do mês, você está frustrado porque você só está conseguindo pagar a conta e não consegue fazer nada mais.
mas você vai. Você está insatisfeito com o salário, está mal emocionalmente, com problema, mas você faz. Então, por que aqui, quando você está mal emocionalmente, você para? E o empresário, que ele para porque ele está mal emocionalmente, eu vou falar isso para vocês, é pior de voltar. É pior. Então, não para, não. Faz diariamente. Faz, porque se você ficar mal emocionalmente, todo mundo tem problema emocional. Todo mundo. Se você parar, tu deixar teu carro enguiçar e você parar de fazer esse negócio, eu quero ver tu voltar. Não para. Faz diariamente, porque doer dói para todo mundo. E problema, gente, teve uma vez que eu escutei isso de um coach, eu nunca mais vou esquecer, que marcou muito para mim. Ele virou para mim e falou assim, Thaisa, sabe teus problemas? Eu, ninguém tá nem aí para eles. Eu, o quê? Ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. Nunca mais. Ele falou, teus problemas, ninguém tá nem aí. Falei, gente, mas isso marcou tanto para mim que eu falei, eu vou ter que fazer. Então, não para, façam diariamente, dói para todo mundo, crescer dói, tomar não dói, ter cliente chato dói. Não é todo dia que você está feliz e trabalhar com o que você ama não tem a ver com fazer coisa legal todo dia. Grava isso, trabalhar com o que você ama não tem a ver com fazer coisa legal todo dia. Não é porque você está na OmniLife que você vai fazer coisas que você acha super legais todos os dias. Não existe isso. Tá bom? Pessoal, parabéns a todos que estiveram aqui hoje. Sábado, feriado do trabalho. E olha só que gostoso, a gente está num treinamento, né? Aprendendo, se desenvolvendo, né? Vocês já estão um passo à frente das pessoas que não estiveram aqui hoje. Por quê? Porque vocês querem aprender. Isso é vontade, isso é atitude. E eu tenho certeza que com esse treinamento de hoje, a tua postura, o teu comportamento já vai começar, já vai ser diferente. Você já vai começar maio de outra forma, seguro, se sentindo bem com você mesmo, já com informações. Então, revejam as anotações aí de vocês. Ótimas vendas para maio. Não desanime, porque o desânimo vem. Ele vai, volta, vem, volta. É normal, tá? Saibam lidar com as questões emocionais de vocês, porque todos nós temos, tá? E se você quer ser um grande líder, eu garanto para você, se você aprender a lidar bem com o cliente, relacionamento, nota 10, você se desenvolver com os seus clientes, você vai se desenvolver na tua equipe também. Tá bom? Gente, um beijo a todos. Parabéns pela participação. Tá? Esse treinamento ele vai ficar gravado lá para vocês, se vocês quiserem reassistir. Excelente maio a todos. Tenho certeza que todos vocês vão arrebentar. E, 2.500 pontos. Não fez, continua tentando. Vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Vocês vão fazer. Tá bom? Um beijo. Bom sábado a todos. Excelente vendas. Nos vemos na próxima. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.